Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, nós vamos então abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Mateus. Mateus capítulo 5, verso 5. Mateus 5, 5. Nós vamos considerar hoje a terceira bem-aventurança. E está escrito: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Você pode repetir comigo? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu quero tratar do seguinte tema: por que os mansos são felizes? Esta bem-aventurança, bem como todo o conjunto das outras, está na contramão daquilo que o mundo entende por felicidade. A pirâmide do reino de Deus está de ponta cabeça. Felizes são os humildes, felizes são os que choram, felizes são os mansos, felizes são os que têm fome e sede de justiça, felizes são os misericordiosos, felizes são os puros de coração, felizes são os pacificadores, felizes são os perseguidos por causa da justiça. É claro que o mundo valoriza o forte, o poderoso, o arrogante, o que se impõe pela força. Mas Jesus está dizendo que feliz é o manso. Mas se você perceber, Jesus com essa bem-aventurança, de certa forma, ele está frustrando as expectativas do seu povo, e talvez ainda hoje, se não vejamos. O povo judeu, quando Jesus estava ministrando estas palavras, estava debaixo de um jugo estrangeiro, estava debaixo do poder de Roma, e os vários grupos que tinham em Israel nutriam diferentes expectativas em relação ao Messias. Por exemplo, os fariseus eram os religiosos conservadores, e na cabeça deles, eles queriam um Messias milagroso, eles pediam sinais, eles queriam ver coisas extraordinárias acontecendo. Os saduceus, que eram os liberais da época, eles queriam um Messias materialista, que pudesse sustentar o status quo da sua posição, que exploravam o templo, o culto e toda a classe sacerdotal para se locupletarem. Os zelotes, por sua vez, que eram os ativistas que queriam se insurgir contra Roma, eles queriam certamente um Messias guerreiro, um Messias que se levantasse para se impor diante do poder militar de Roma. Mas, se você parar para perceber, os essênios, que eram os místicos da época, que viviam nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto, eles queriam talvez um Messias monástico, um Messias retirado das multidões, para se isolar nos seus guetos de espiritualidade. Até mesmo os discípulos nutriam ideias equivocadas sobre o Messias. Quando Jesus ressuscitou, falando para eles do batismo com o Espírito Santo, da promessa do Pai, eles perguntaram: vai ser nesse tempo em que tu vais restaurar o reino em Israel? Eles pensavam num reino político, geográfico, onde Jesus Cristo assumisse o trono em Jerusalém e eles fossem seus ministros de Estado. E de certa forma, Jesus então frustra toda essa expectativa, dizendo o seguinte: bem-aventurados são os mansos. São os mansos. Então eu gostaria de tratar desse assunto com você, olhando alguns aspectos. Primeiro, o que não significa ser manso? O que não significa ser manso? Primeiro, ser manso não é um atributo natural. Jesus não está falando daquela qualidade que você tem, talvez, de uma boa formação familiar, ou de uma personalidade amena, ou de um temperamento brando. Jesus não está falando de algo externo, convencional. Nas palavras
Nas palavras de Charles Haddon Spurgeon, ser manso não é uma virtude, ser manso é uma graça de Deus. Nenhum de nós é naturalmente manso nesse sentido. Não é alguma coisa que você recebe de berço. Não é algo inerente à sua personalidade. Não é algo peculiar ao seu temperamento. Não é isso que Jesus está querendo dizer por bem-aventurados os mansos. Mas em segundo lugar, ser manso não é ser mole, não é ser frouxo, não é ficar impassivo diante dos problemas da vida. Porque muitas vezes essa é a ideia que a sociedade tem de uma pessoa mansa. Uma pessoa que não tem coragem de se impor. Uma pessoa que não tem tutano para enfrentar os desafios. Uma pessoa que se curva, se agacha, ficando de cócoras diante das ameaças. Não é esse o conceito que Jesus está querendo dizer. Não é ser medroso, não é ser fraco, não é ser tímido, não é ser covarde, não é ser indolente. Se você parar para perceber, os mansos, à luz da Bíblia, enfrentaram açoites, enfrentaram prisões, enfrentaram o martírio de cabeça erguida. Eles não recuaram. E se você parar para perceber, Jesus se autodenominou manso. Aprendei de mim, porque eu sou manso. E ele pegou o chicote. E ele expulsou os vendilhões do templo. E ele virou a mesa dos cambistas. E ele teve coragem para morrer numa cruz em nosso lugar. Então ser manso não é ser covarde, medroso. Terceiro, ser manso não significa manter a paz a qualquer preço. Tem gente que pensa que ser manso é aquela pessoa que sempre quer estar de bem com todo mundo, em qualquer circunstância, sob quaisquer condições. Não é isso que Jesus está dizendo por ser manso. Na verdade, essa tentativa humana do politicamente correto, de tentar agradar a gregos e troianos, de ser neutro, de viver sem cor, sem sal, sem sabor, sem opinião própria, é um desastre moral. Isso é uma catástrofe moral. Nós não podemos ser complacentes com o mal, nós não podemos ser omissos diante daquilo que é iníquo, nós não podemos aplaudir aquilo que deve ser reprovado peremptoriamente. Quarto lugar, ser manso não é apenas controle emocional externo, porque essa é a ideia que às vezes nós temos. Fulano de tal é manso diante das lutas ou das afrontas, ou diante de uma situação de injustiça, ele não perde o controle, ele não perde o equilíbrio, ele tem palavras mansas, ele tem atitudes mansas, ele tem reações controladas, mas às vezes isso é apenas a casca, é apenas a epiderme, é apenas a superfície, é apenas o externo, mas lá dentro tem um vulcão, lá dentro tem uma tempestade, lá dentro tem um tsunami. Ele consegue esconder isso dos olhos dos homens, mas ele não consegue esconder aos olhos de Deus o vulcão que está ali dentro, aceso e cuspindo fogo no seu coração. Certamente não é isso que Jesus quer dizer por ser manso. Algumas pessoas não explodem, mas vivem cheias de fogo por dentro. Elas não falam mal, mas elas desejam mal. Então isso não é ser manso, à luz do que Jesus está nos ensinando. Então vamos ao segundo ponto. O que significa então ser manso? Em primeiro lugar, ser manso, irmãos, é ser uma pessoa submissa à vontade de Deus. Isso é ser manso. E eu quero dizer para você que uma pessoa mansa não se rebela contra Deus para viver murmurando, quando a providência de Deus é carrancuda. Nas palavras do pastor Arival hoje, ele não se rebela contra Deus, quando Deus diz para ele, vai lá e compra um terreno na cidade que está sitiada e que vai ser tomada. Porque tem horas que o projeto de Deus na nossa vida não é humanamente compreensível, não é logicamente defensável.
Às vezes a fé nos leva a fazer aquilo que não é humanamente aceitável. Nós não caminhamos no terreno da lógica, muitas vezes nós caminhamos no terreno do sobrenatural. Eu fico olhando um homem, por exemplo, que sofre o golpe que Jó sofreu de perder seus bens e de enterrar seus filhos e de perder sua saúde, e diante do desafio da sua mulher, que diz para ele: amaldiçoa a Deus e morre, ele responde: temos recebido o bem de Deus, porventura não receberíamos também o mal? Mesmo numa circunstância dessa, ele não se rebela. Ou talvez na situação do apóstolo Paulo, que estava preso, e ele que tinha sonhos, e ele que tinha ideais, e ele que tinha projetos grandes de evangelizar as províncias, de alcançar a Espanha, de realizar uma obra além fronteiras, ele está algemado, com a sua liberdade limitada. E ele escreve a sua carta aos Filipenses dizendo o seguinte: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Segundo lugar, uma pessoa mansa está debaixo do controle de Deus. A palavra manso, irmãos, na língua grega é uma palavra belíssima, e ela é a palavra usada, por exemplo, para um animal que foi domesticado. Pense num potro selvagem, que nenhuma pessoa comum, a não ser um domador adestrado, consegue adestrar aquele potro selvagem. Em sendo um potro selvagem, ele é uma ameaça, ele é um perigo, ele não serve, ele não tem utilidade. Mas quando ele é amansado, então toda aquela força, todo aquele poder que ele tem, não se perde, mas é controlado para o bem. Esse ser manso é uma brisa suave, refresca e alivia, mas pense comigo, um furacão mata. Então, ser manso não é ser fraco. Ser manso é ter força sob controle. Ser manso é você ter toda a sua energia, todo o seu potencial, não para desgoverno e descontrole, para você lançar farpas para todo lado, mas é você manter toda essa força que vem de Deus para o bem. Isso é ser manso. Manso é aquele que tem a força sob controle. Por isso a Bíblia diz em Provérbios assim: aquele que domina o seu espírito é maior, é mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Ser grande, ser forte não é dominar os outros. Ser grande, ser forte é ser manso, é dominar a si mesmo, é ter controle, é ter domínio próprio. Agora, mais do que isso, a ideia de manso, a palavra manso, traz a ideia de você, mesmo tendo direitos, não reivindicá-los para benefício próprio. Que é um exemplo disso? Está lá em Filipenses: Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Quando você reivindica seus próprios direitos para os seus próprios benefícios, você está colocando você em destaque e perdendo a característica de uma pessoa mansa. Mais ainda, manso é aquele que está disposto a sofrer o dano. Meus irmãos, pensem comigo de forma prática, esse é um problema gravíssimo para nós. Quando Paulo escreveu sua carta aos Coríntios, no capítulo 6, ele pontua a questão das brigas intestinas daquela igreja, das tensões, das correntes que existiam dentro daquela igreja, de irmãos que estavam brigando com outros irmãos e levando os seus problemas para fora da igreja, para os tribunais seculares. E o apóstolo Paulo diz: só o fato de existir demandas e brigas entre vocês já é pura derrota. Não tem alguém sábio no meio de vocês para ajudar a resolver esse problema, não? E aí ele dá uma orientação: por que vocês não sofrem o dano?
Sabe o que sofreu o dano? É você ter consciência de que você tem o direito, e você abre mão do direito que você tem. Isso é ser manso. Isso é ser manso. Terceiro, uma pessoa mansa reconhece diante dos homens aquilo que ela reconhece diante de Deus. Olha bem isso aqui. Um crente sempre é um bom teólogo de joelhos, via de regra. Perceberam isso? Você já viu um crente de joelhos dizendo assim: Senhor, eu estou aqui de joelhos porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu estou aqui de joelhos porque eu tenho muitas virtudes e as minhas obras me recomendam. Eu estou aqui de joelhos porque eu estou no controle da situação. É assim que a gente faz. Quando você cai de joelhos, Senhor, Tu és soberano. Ó Deus, eu sou um miserável pecador, tem misericórdia de mim. Não é assim que a gente faz? Agora, você que acabou de admitir diante de Deus, eu sou um miserável pecador, alguém chega para você, bota o dedo no seu nariz, você é um miserável pecador, você fica bravo com ele, você briga com ele, você sai com ele na mão. Aquilo que você acabou de admitir diante de Deus, você tem dificuldade de admitir diante de quem? Das pessoas. O manso é aquele que admite diante dos homens aquilo que ele admite diante de Deus. Isso é ser manso. Deixa eu ilustrar isso para você. Certa feita, o irmão André, não sei quantos já ouviram falar no irmão André, ele é conhecido por irmão André, o chamado contrabandista de Deus, que levava Bíblias para os países comunistas. E um dia esse irmão recebeu uma carta de uma irmã, fazendo-lhe pesadas acusações. No começo ele leu a carta e ficou muito bravo. Depois ele ficou triste. Depois ele orou. E ao orar, o Espírito de Deus foi trabalhando no seu coração, e em vez de dar o troco, ou se defender, ou dizer que aquela irmã era pior do que ele, para acusá-lo, ele resolveu, por direção divina, tomar um outro caminho. Escreveu uma carta para a irmã e disse: minha irmã, muito obrigado pela sua carta. Aliás, se a irmã me conhecesse como Deus me conhece, a irmã teria sido muito mais dura comigo. A senhora foi muito complacente. Deus sabe que eu sou pior do que a senhora disse nessa carta. Não era uma resposta hipócrita. Porque, na verdade, o manso é aquele que reconhece que ele é nada. E você só reconhece que você é nada quando você está de joelhos. Quando você estadeia suas virtudes, seus méritos, seus predicados, seus valores, seus dons, sua capacidade, seu conhecimento, seu performance, isso é uma prova que a mansidão não chegou aí ainda. Bem-aventurados os mansos, felizes os mansos. Quarto lugar, uma pessoa mansa é uma pessoa que suporta injúrias. Em outras palavras, uma pessoa não facilmente provocada. Você conhece gente que basta riscar um palito de fósforo longe, já pega fogo? Ela é facilmente provocada. Ela já anda igual porco espinho, já está tudo uriçado. Já espeta quem se aproxima. Algumas coisas, irmãos, que se opõem à mansidão. Quer ver uma delas? Precipitação. Precipitação. Tem gente precipitada. Tem gente que não se embriaga com vinho, mas se embriaga com ira. E talvez tem mais gente embriagado com ira do que com vinho. Com álcool. Quer ver outra coisa? A maldade. Uma pessoa mansa não faz mal, não fala mal, não deseja mal, não odeia seu irmão. Porque a Bíblia diz que aquele que odeia seu irmão é assassino. Quer ver outra coisa? Uma pessoa mansa não lida com a questão da vingança.
Quando eu falo vingança, irmão, não estou pensando só naquela pessoa que uma pessoa chega e mata alguém da sua casa, da sua família, e você vai lá e assassina aquela pessoa, outra pessoa da família dela. Estou falando desse tipo de vingança do coronelismo, do trabuco, da baioneta, muitas vezes das histórias do Brasil afora. Mas aquela vingança de uma pessoa ter feito mal para você, muito sutilmente, muito polidamente, muito politicamente, que só você sabe, só você nota, e você fica nutrindo, ali no coração, aquele sentimento, você vai me pagar, sua hora vai chegar, eu posso até não fazer, mas a hora que alguém fizer, eu vou celebrar. Ou o seu coração é melhor que isso? A Bíblia diz, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Um manso, amados irmãos, ele entende isso. Ele não retribui o bem com o mal, porque isso é demoníaco. Ele não retribui o mal com o mal, isso é ser um animal bruto. Mas ele retribui o mal com o bem. Isso é ser um cristão manso. Uma pessoa mansa não fala mal. Aliás, talvez, e está escrito lá em Provérbios 6, que o pecado que mais a alma de Deus abomina é aquele que espalha contenda entre os irmãos. É o correio livre. É aquele que leva e traz. É aquele que faz um comentário sutil para minar a vida do outro, a honra do outro, o nome do outro, o valor do outro, a dignidade do outro. E desta forma, agindo assim, ele não pode ser manso. Uma pessoa mansa é uma pessoa que perdoa as injúrias. E nós passamos por injúrias, irmãos. A vida cristã não é um parque de diversões. A sua casa não é uma estufa. Lá no seu trabalho você não vive numa redoma de vidro. Nem mesmo dentro da igreja nós vivemos num ambiente incólume, imune aos problemas de injúrias. Há muitas pessoas doentes dentro da igreja. Que se o irmão senta nessa sala aqui, o outro senta no outro lado extremo. Há muitas igrejas que se um presbítero resolver sair com a bandeira da Santa Sé aqui e perceber que tem um membro lá, ele muda para lá porque aquele membro não consegue servir. E nós precisamos pensar que um manso, ele não pode guardar injúrias, ele não pode aceitar injúrias, ele não pode nutrir esse tipo de sentimento, ele precisa ter a prontidão para perdoar, assim como Deus em Cristo o perdoou. Uma pessoa mansa, meus amados irmãos, é uma pessoa que abre o coração para amar, escancara a alma para perdoar, e se dispõe a receber, assim como o pai do pródigo acolheu aquele menino, cheio de lama e maltrapilho. Mas talvez você possa perguntar, a Bíblia me oferece algumas razões para eu ser manso? É importante dizer que a Bíblia oferece sim. Primeira coisa, irmãos, é que Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, aquele a quem amamos, aquele que nos deu vida, ele disse para você e para mim assim: vinde a mim, você que está cansado, você que está aí achatado pelos problemas da vida, você que está aí amassado pelas dores da vida, você que está aí talvez decepcionado com tantas pessoas, com tantas situações, vinde a mim. Você que está aí com um peso imenso nas costas,
que não consegue dormir, que não consegue ter paz, que não consegue ter alegria no coração, que vive atormentado na sua mente, na sua alma, vinde a mim, eu sou manso, sou humilde de coração. Vou tirar esse fardo de você. Você vai aprender de mim, você vai encontrar descanso para a sua vida, para a sua alma. E eu tenho um motivo para ser manso, porque o meu Senhor é manso. E Ele pediu, e Ele me orientou, e Ele me ensinou a buscá-lo e imitá-lo. É muito curioso isso. Jesus não disse, aprendei de mim como fazer milagres, aprendei de mim como levantar os coxos, aprendei de mim como andar sobre as águas, aprendei de mim como transformar água em vinho, aprendei de mim como é que se multiplica pães e peixes, mas Ele diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Que motivo você tem para ser manso? Pega os homens da Bíblia. Vamos pegar 2 só, para não ir muito longe. A Bíblia fala de Abraão. Abraão mostra a mansidão dele, sabe como? Um dia os pastores de Abraão e de Ló entraram em conflito. Abraão era o líder da caravana. Ele tinha a prioridade das escolhas. E ele deixou que Ló escolhesse em primeiro lugar. Ele abriu mão dos seus direitos e deu prioridade ao seu sobrinho. Isso é ser manso. Ser manso é você ter direito e abrir mão deles, tendo poder de requerê-los. Isso é ser manso. Vou lhes dar o segundo exemplo de Moisés, está lá em Números 12:3, quando a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Como assim mais manso da terra? Irmãos amados, você já pensou? Tinha 600 mil homens, fora mulheres, crianças e estrangeiros. Segundo os estudiosos, tinham 2 milhões de pessoas num deserto. Você leva uma caravana hoje, né? Nós tivemos há poucos dias em Israel, às vezes você está andando num lugar meio quente, aí eu estou com sede, eu estou cansado, e você percebe que é difícil você coordenar um grupo de 20, 30, 40, 50 pessoas. Nós pegamos uma temperatura na viagem passada agora de 59 graus. Eu jamais imaginei na vida o que seria isso. Agora, imagine você com criança, com animal, com gente velha, com gente nova, com um bebê no colo, num deserto, que é um deserto, não tem areia fina não, é pedra pura, é montanha, é vale, e você não tem estrutura básica, e é um negócio inimaginável, a murmuração, a reclamação, um reclama, outro grita, outro chora, outro esperneia, você tirou da gente lá, para a gente morrer nesse deserto, aqui não tem água, aqui não tem pão, aqui não tem isso, aqui não tem aquilo, e tanta murmuração, e tanta reclamação, e esse homem se põe na brecha a orar por esse povo. Quantas vezes a gente perde as estribeiras, perde o controle, perde a alegria, perde a paz, perde a capacidade de orar. Manso, tem motivo para ser manso. Mas sabe, irmãos, eu quero concluir. A mansidão, eu tenho motivo para ser manso, porque a mansidão é o caminho para conquistar o coração das pessoas. A Bíblia diz que a palavra dura faz o quê? Suscita ira. Mas a palavra branda ameniza o espírito. Então preste atenção nisso. Mansidão, ela abre caminho para o coração das pessoas. Você já percebeu quando uma pessoa, no trânsito mesmo, porque não tem lugar que as pessoas andam mais estressadas do que no trânsito, não é verdade? São Paulo, então, é um negócio internacional, né? Às vezes você dá uma fechada na pessoa sem perceber. E a pessoa, às vezes, baixa o vidro, faz um gesto, ou fala um palavrão. Se você tiver a chance de, na mesma altura, pedir desculpa, quebra a pessoa pelo meio. Porque o que a pessoa está esperando? É que você reaja com ela do jeito que ela agiu com você. Porque o nosso problema, irmãos, não é ação, o nosso problema é reação. O que significa isso? Você pode viver com seu vizinho 30 anos, porta a porta,
você trata bem a ele, ele trata bem a você. A questão é, e o dia que o seu vizinho, consciente, propositadamente, for deselegante com você? Aquele colega de trabalho, aquele colega de escola, aquela santa esposa, aquele santo marido, aquele filho doce, aquela menina tão gentil, de repente uma palavra atravessada, de repente aquele irmãozão da igreja, e em vez de você dar um troco, pagar na mesma moeda, você desconcerta a pessoa, diz, por favor, eu errei, me desculpe. Isso é reação. Quando Jesus falou no Sermão do Monte, ele disse que se alguém ferir a sua face, volta a outra. Se alguém forçar você uma milha, vai duas. Se alguém quiser tomar a sua túnica, dê a capa também. Mas o que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está falando de reação no extremo, bater no rosto de alguém é honra, forçar a pessoa a fazer uma coisa que ela não quer, é forçar uma coisa que é um direito inalienável, a sua vontade íntima, particular. Pegar uma roupa do corpo, não se podia pagar dívida com roupa do corpo, é um bem inalienável. O que Jesus está dizendo é o seguinte, ainda que a afronta seja nas áreas vitais da vida, reaja transcendentalmente. Isso é ser manso. Isso é manso. Mas eu termino. Quarto e último lugar, qual é o resultado da mansidão? Primeiramente, bem-aventurados os mansos. A palavra bem-aventurados aí é a palavra Macários. E Macários era uma palavra muito imponente na língua grega. Os gregos atribuíam a Macários a alegria e a felicidade dos deuses. Era a felicidade maiúscula, plena, completa, independente das circunstâncias, superlativa. Quando você é manso, uma alegria de Deus invade a sua alma. A alegria do céu banha o seu coração. Há uma chuvarada da graça, da alegria inundando a sua vida. Há um banho de felicidade em seu coração. Segundo, bem-aventurados os mansos, por quê? O que está escrito aí? Porque eles herdarão a terra. Meus amados irmãos, mesmo sendo nós estrangeiros na terra, os mansos são aqueles que herdam a terra. São aqueles que comem o melhor desta terra. E eles vão herdar os novos céus e a nova terra. A verdadeira terra. Eles vão herdar. Não vão conquistar, nem pela força, nem pelas armas, nem pelo dinheiro. Eles vão herdar. O que é uma coisa que você recebe por herança? Você trabalhou por ela? Você mereceu? Você comprou? Você ganhou na força? Ganhou na guerra? Não, você recebe como presente. Isso é herança. Quem é que dá essa herança? O próprio Deus. O próprio Deus. Então, ser manso é ser cidadão do céu. Ser manso é possuir tudo aquilo que pertence ao Pai, porque tudo que pertence ao Pai pertence ao Filho. Mas, finalmente, irmãos, a herança da nova terra e do novo céu em toda a eternidade. E eu quero concluir com a palavra de um dos puritanos do século XVII. O manso tem a terra não apenas como a sua casa de inverno, mas tem o céu como uma mansão permanente, eterna, casa feita por mãos, eterna nos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor. Enquanto você fica em pé, eu queria só por um minuto que você fechasse os seus olhos.
e fizesse uma pergunta ao seu coração: meu Deus, eu sou manso? Eu sou manso? Se você é manso, em que estágio você está? O que você precisa fazer mais? Aprendendo com Jesus a ser manso. Você não é o que você conhece, você é o que você faz. E eu queria encorajar você de, nesta semana, nas mais diversas circunstâncias da sua vida, você pedir a Deus a oportunidade de demonstrar essa mansidão. Dentro da sua casa, lá no seu trabalho, lá dentro da sua igreja, lá nos seus relacionamentos. E se esta alegria ainda não veio ao seu coração, peça ao Senhor essa porção de alegria, este banho de alegria, esta chuvarada de alegria na sua alma. Se você não tem se deleitado em ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, saiba que tudo que é do Pai pertence ao Filho, e você, junto com o Filho, herdeiro de Deus. Tudo é nosso em Cristo Jesus. Bendito é o teu nome, Deus, pela tua palavra. Bendito é o teu nome por tua graça maravilhosa. Bendito é o teu nome porque Jesus Cristo, sendo o nosso Salvador, é também o nosso Mestre. Bendito é o teu nome porque também Ele é o nosso exemplo. Bendito é o teu nome porque Ele é aquele que nos capacita pelo poder do Espírito Santo a vivermos estas verdades e a desfrutarmos desta felicidade e a tomarmos posse desta herança. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.